o que acontece? O ser humano ele acaba segurando muito o animal quando ele está nesse processo de morte. Às vezes são casos, muitas vezes são casos em que não existe mais perspectiva de melhora nenhuma. Exemplo, estágio final de câncer. E o tutor tá ali chorando em cima do cachorro, não morre, não morre, eu vou sofrer demais. E o cachorro não morre, o gato, o animal, o periquito, o papagaio, enfim. O animal não morre, porque o tutor segura ele. E às Mas vezes tá eu ali falo pro sofrendo, né? Mas tá tá ali. ali, mas tá ali. Tá ali com Por aquela quê, energia gente? pesada. O animal, ele tem consciência. Que quando ele vê o tutor dele sofrendo, por que, que a pessoa acaba segurando o animal? Porque quando o animal vê o tutor sofrendo, ele fala, eu não posso ir. Olha como esse tutor está sofrendo. Por amor a esse tutor, ele acaba ficando mais tempo do Sim. que deveria, porque ele sabe que o tutor não vai ficar legal. E aí muita gente fala, eu falo para muita gente que está nesse processo, é, eu falo, conversa com o seu animal, fala que você vai ficar bem, que tá tudo bem, que se tiver na hora dele, ele pode ir. Mas, gente, não adianta falar da boca para fora. Você tem que falar com o Tem que ser da coração. alma. Tem que ser da Tem alma. que Tem que ser ser do da alma. coração, tem que ser da alma. Porque é o sentimento que reverbera. Se você tá ali falando, mas com o sentimento de não querer libertar aquele animal, ele não vai. Ele tá sentindo aquilo. Então você tem que libertar de coração, do fundo da sua alma. Porque imagina só que pesado que é para o seu animal ter que ser responsável pela sua felicidade, pela sua vida, porque você fala que você vai morrer se o seu animal morrer. Cara, então eu te mando uma mordida. Mas é isso, porque. E aí o que acontece? O tutor, ele fica naquele processo de luto por tanto tempo, às vezes fica ali meses, anos. Isso não é normal. Sabe por quê? O processo de luto, quando vira um sofrimento, muitas vezes por culpa, né? É, você não continua a sua vida. Você fica estagnado ali naquela situação, naquela cena, coisa que o animal não faz. Sim, quando a gente está nesse processo desse luto que tu tá falando, que leva anos, tem algo aí, né? Tem algo que precisa ser visto, tem algo que precisa ser olhado, tem algo que quer dizer, porque acaba não sendo, acaba não sendo normal, acaba sendo patológico, acaba é algo que a gente precisa olhar quando entra nesse luto, né? Nesse luto de muitos anos, de ainda sofrer pela perda de um animal. Isso. E aí, gente, o que pode ser uma ferramenta muito útil nesses casos? A comunicação intuitiva. Porque além da comunicação intuitiva ser útil para animais que estão vivos, ele pode ser feito com animais que já desencarnaram. Só que muita gente acaba procurando a comunicação intuitiva do animal que já faleceu por curiosidade, para matar curiosidade, ou para, sei lá, como se quisesse só saber, ele tá bem, ele não tá, mas, gente, vai muito além disso. Quando o animal ele quer se comunicar, ele quer te mostrar o que você precisa fazer para sair daquilo. Né? Por exemplo, se você tá ali naquele luto já há anos, há meses e não sai daquilo, tem muito animal que chega e fala assim: vai viver sua vida, vai fazer o que você Eu gosta tive de um caso fazer. desse, uma comunicação dessa, onde tinha passado alguns meses e eles, por favor, pare de chorar. Vocês choram toda noite. Eu preciso ir. E eu não sabia, porque eu não conhecia as pessoas, era de outra cidade. E era isso que vinha. Eu preciso ir embora. Eu preciso sair daqui. Porque a real do que acontece do outro lado, nós realmente não sabemos. Então, se o animal fica por aqui,
Existe teoria de que a gente vai encontrar com eles num determinado momento. Na verdade, eu acredito que é tudo de acordo com a nossa consciência. A gente vai de acordo com a nossa consciência. Sim. Uhum. E, De acordo com aquilo que a tipo, tem gente que cria, entrar com os né? nossos animais no arco-íris, lá no final do arco-íris ou no início do arco-íris. Mas como eles sofrem enquanto a gente está nesse Segurando a sofrimento, alma. segurando Segurando a a alma alma. deles. Não é? Porque, gente, se o animal já morreu, você tá ali naquele processo de luto que não acaba nunca, você fica ali chorando por ele. Gente, você acha que esse animal tá descansando? Você acha que esse animal tá feliz vendo você daquele jeito? E, gente, assim É, como a nossa alma, ela é eterna, e aí cada um acredita se reencarna, se não reencarna, ou enfim. Mas a alma é eterna. Os animais também têm alma. Não é só nós, humanos, que temos alma, que temos espírito. sim, Os sim, animais também sim. têm. E agora, você já imaginou se o seu pet está ali feliz, vendo você sofrendo e chorando daquele jeito? É, O que não que tá ele te bem, ensinou em vida? O que ele não te tá bem, ensinou em procura vida? terapia. E isso, tem que procurar terapia. Alma, floral, acupuntura, faça algo, Constelação, Teta Healing. constelação. E aí entra a visão sistêmica. Aonde a visão sistêmica entra nessa história toda? É nesse pós aí, é nesse acolhimento com esse tutor. Porque não termina ali quando o animal morreu, mas começa a colocar um olhar da missão desse animal, do papel que ele fez ali. Caramba, se a gente agora olhar para um outro prisma, olhar pela força desse animal, tudo que ele nos ensinou, tudo que aconteceu com a nossa família, com a gente, com nossos filhos, quando tem contato com o filho, é tipo assim, pô, a gente se vê daqui a pouco. Tu vai, né? Tu vai e a gente se vê daqui a pouco. Tipo, é lindo demais quando a gente começa a ter esse olhar de outro prisma e trabalhar a questão, putz, não tô conseguindo. Não tô conseguindo me libertar dessa dor, desse sofrimento. A dor, ok. A saudade vai, com o tempo, vai virar uma saudade. Se a gente não consegue buscar terapia, buscar ajuda, buscar constelação, né? Olhar para isso. Onde está essa dor, né? É dor do quê? É do pai, da mãe, do filho? É dor de algo, né? Sempre. É. Tudo tá lá, Por né? quê? Tudo tá lá. Gente, nada nesse mundo, nessa vida é por acaso. Todas as pessoas, todos os animais que chegam na sua vida não é à toa. Todo mundo Agora tem um então, propósito. Todo mundo tem um propósito na sua vida. Seja lá a pessoa que te ferrou, que fez muito mal pra você, seja a pessoa que foi muito boa, todo mundo tem alguma coisa pra te ensinar. Todo mundo aparece na sua vida por um motivo. E os animais também. Esse animal que entrou na sua vida, o que que ele veio te trazer? O que ele veio te mostrar? O que ele veio te ensinar? E o principal, o que a morte desse animal veio trazer para você, veio te ensinar. Existem alguns casos de animal que tem uma vida toda muito sofrida. Sofrida, a gente usa esse termo, mas é difícil achar um substituto para esse termo, porque o sofrimento não é animal, gente. O animal não sofre. O sofrimento é uma uma vida mais condição difícil. humana. Uma vida mais difícil. Por quê? Muitas vezes um animal vem substituindo alguém no sistema familiar. Exemplo, um filho abortado, seja por aborto espontâneo ou provocado, um filho que morreu, o pai, ou a mãe, o irmão, alguém que morreu. E aí esse pet é inserido na família como um tapa-buraco. E, gente, olha que peso que esse animal carrega entrando num lugar que não é dele. Quando ele entra num lugar que não é dele, gente, começa tudo ficar fora do lugar.
E aí é onde ele enfraquece, ele adoece, é onde ele começa a ter doenças por repetição. Então é aquele animal que logo cedo já começa a ter um monte de problema, aí tem cistite recorrente, e depois desenvolve câncer, e depois fica naquela morte arrastada. Por quê? Por esse apego do tutor. Esse tutor que Desde o início, está, né? muitas vezes Desde o início. inconscientemente, desde lá do início, Sempre, colocando esse animal sempre. no lugar de outra pessoa, né? Então, é pesado para o animal. Então, gente, é o que a gente precisa aprender. O que que esses animais estão trazendo para a gente? Estou aqui vendo só o tempo. O que que esses animais estão trazendo para a gente? O que podemos aprender com eles? Porque eu acho que um dos maiores ensinamentos que os animais trazem para nós é essa passagem pela morte e pelo luto. Inclusive, essa questão, eu e a Kelly estava falando que a morte é um tabu, né? Porque isso também é muito cultural. Cultural porque em muitas culturas existem Gente, esse barulho é meu cachorro batendo na janela. Deixa eu só ler aqui. Já participei de eutanásia com a família no colo com o animal. Todos conversaram com o animal e ele fez a passagem com muita tranquilidade. Olha só que interessante. Isso é interessante porque quando você tem muitos casos em que o animal, a família decide por fazer a eutanásia e no momento da eutanásia, os tutores que estão juntos ali, eles falam assim, olha, pode ir em paz, nós vamos ficar tranquilos, se for a sua hora, vá tranquilo. E, gente, muitas vezes o animal, ele desencarna antes mesmo de ser aplicado os anestésicos, né, da eutanásia. Quando a Porque gente a faz partir do os momento, movimentos, é, porque, gente, existe coisa assim mais uma decisão mais tomada do que já está ali na mesa para eutanásia, é uma certeza de que o animal vai morrer. Essa é a sim, certeza. Então, quando tá lá, eu acho que é quando o tutor pega e fala assim: agora eu realmente tenho que liberar esse cachorro, esse gato, esse passarinho, né? Enfim. E aí é quando eu acho que do fundo da alma a pessoa liberta mesmo o pet, e aí ele vai. Aí ele percebe que ele pode ir. e o tutor fica com uma sensação de mais leveza toda vez que o tutor relata que liberou, que entendeu, que procurou entender a idade ou o que aconteceu, o tutor relata sempre uma leveza. Nossa, Kelly, eu estou em paz. Ou os relatos que a gente vê de outros colegas também, que o tutor sempre está em paz quando esses movimentos acontecem. Teve E, um. gente, ai, não, Calil, rapidinho, só antes de você terminar, só Isso. para ressaltar aqui, quem opta pela eutanásia também tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Sim, E os animais, eles aceitam o destino deles. Se você decidiu pela eutanásia, para ele também tá tudo certo. Através da sim, comunicação intuitiva, eles mostram que eles preferem a morte natural, de forma natural, eles aceitam. Quem não suporta é o tutor. sim. Mas o tutor Mas que eu opta pela acho que eutanásia tá isso tudo certo. mas eu acho, né, que tem muito dos nossos amigos veterinários também. É isso, né? Além do tutor não suportar, é o colega veterinário olhar e falar, não tem mais nada para fazer. E às vezes não tem, mas tem o nosso papel de tutor e olhar. E aqueles últimos dias e aqueles últimos momentos a gente entrar num processo de gratidão, né? De gratidão.
De de gratidão. Aquela gratidão. nossa despedida de gratidão. Hoje a gente tem a comunicação intuitiva, isso é muito. Eu usei outro dia aqui, teve um animal que ficou internado comigo quase que 30 dias. E foi em fevereiro, morreu dia 21 de fevereiro. Eu fiz comunicação 2 vezes, porque eu quase não sustentava. E ali, com fluido, e a gente sabe que se a gente ler um pouquinho, existem alguns estágios da morte em que você não adianta mais alimentar, né? No estágio mesmo, entrou no processo da morte. Então, eu posso até fazer uma fluida, eu posso até dar uma hidratada ali, mas né, talvez dê alguma injeção. E quando foi 3 dias antes, eu perguntei, né? Lá vai eu de novo. Por favor, posso fazer eutanásia? Espera só mais um pouco, Kelly. Eu não preciso de eutanásia. Olha só. Falei, então é para eu poder aprender e olhar e sim, ter essa oportunidade, Kelly. Porque para mim seria muito fácil. Não seria? A cachorra não é Sim. minha. E acabar com o O tutor tava trabalho. pagando para ter aqui, tava pagando para ficar comigo, porque não tinha caseiro lá. Então eu poderia fazer eutanásia, tava tudo bem, tudo certo. O tutor no primeiro momento, a cachorra não era exatamente dele, ele arrendou, ele comprou um sítio e tal, e dentro do sítio veio essa cachorra. 3 cachorras. Então, para ele, no primeiro momento, quando a Mel estiver ruim, eu vou fazer eutanásia. Ele comprou esses livros aí, A Alma dos Animais, Os Espíritos dos Animais, sei lá. Eu só sei que ele desistiu da eutanásia. Que bom que ele comprou esses livros. Ele desistiu, mas sendo que assim, quem ficou sustentando fui eu, né? Acabou vindo para mim. Por quê? Porque Kelly precisa trabalhar a morte. Kelly precisa trabalhar, desmistificar nisso do que eu acredito. E foi muito bom. Quando foi numa segunda-feira, foi dia 21 de fevereiro, ela não estava mais ali. E eu acompanhando todos os dias, minha vida durante o mês inteiro mudou por causa dela. E foi quem aprendeu em olhar a morte de perto, sabe? De viver aquela morte ali, de ver um animal no nosso olhar humano E sofrendo, respeitar. E respeitar esse processo. agonizando. Quem disse, né? Quem disse? Ele estava com tudo ali. Acabou que eu nem tirei mais, como eu não faço uso, eu não tirei mais as ampolas, o soro, ficou tudo lá, as caixinhas com as coisas. Então, é diferente da gente largar lá na clínica veterinária. Aí eu penso na distanásia, que tu tinha falado. E a própria clínica veterinária, o custo vai ficar alto, tudo vai ficar alto. E o quanto o animal quer ficar lá, né? Por tantos dias, por tantas semanas. Isso. Então, e isso é tudo um aprendizado nosso, pessoal. Isso tudo é o quanto, né, os animais estão aqui para nos mostrar a morte. A morte. A morte. A Ah, e morte. voltando, eu estava falando, né, da morte ser um tabu. Muita gente evita falar porque é o receio de sentir a dor, né, daquela perda, daquela partida. Mas, gente, e aí tava falando que isso acaba sendo muito cultural. Existem algumas culturas em que existem ritos de passagem, de morte. E eu acredito que isso auxilia muito nesse processo do nosso entendimento daquela vida que acabou, né? Daquela pessoa que desencarnou, né? Então, eu estava até conversando com a Kelly hoje à tarde, eu falei assim, a minha família vem de uma cultura e quando uma pessoa morre, um ente querido morre, a gente guarda o luto por 49 dias. Nesses 49 dias, a cada 7 dias é realizada uma missa, mas essa missa que acontece, né, na igreja, é em casa, então vem parentes, vem amigos, né? E para reverenciar aquela pessoa que morreu e
Aí aproveita, come alguma coisa e bate um papo e tudo mais. E o meu avô me falava que a cada 7 dias a alma da pessoa que morreu sobe um degrau. E quando ele atinge o 49º dia, que é a 7ª semana, ele já chegou no céu. Então, o que a gente pode entender através disso? É um processo que essas pessoas vivem de entender, de viver esse processo de morte e luto e entender que aquilo já acabou e tá tudo certo. É respeitar o luto. Vocês assistiram aquele filme Austrália com a Nicole Kidman? Que é lindo aquele filme. A mãe do menininho. Faz muito tempo que eu assisti, eu nem lembro o nome mais dos personagens. Mas o menininho lá Karen, que adora o muito. Drover, quando... Karen, melhorou. Tá travando, gente? A Kelly tá travando um Tá, pouco pra tava mim. travando, tava. Mas voltou. Vai, continua. Tá. Nicole Kidman. O filme Austrália. Faz muito tempo já que eu assisti, Ah, mas o sim. menininho lá que adorava o Drover, quando ele perdeu a mãe, o que aquele sábio aborígene falou? Você não pode mais falar o nome da sua mãe. Então, para aquela cultura, falar o nome da pessoa que morreu, ele falava que trazia azar, né? Alguma coisa assim. Mas para quê? Para não voltar a vivenciar aquela dor, né? Daquela pessoa que morreu. E fica a saudade. Mas, gente, tem que ficar uma saudade sem o sofrimento, uma saudade com gratidão. Agradecer tudo aquilo que a pessoa ou que o animal te trouxe, tudo aquilo que ele te representou. Sim. Porque olha o tanto de coisa que ele te ensina. E tirar esse peso da culpa. Esse peso da culpa de, ai, será que eu podia ter feito mais? Será que eu podia ter feito outra coisa? Será que eu optei fiz a escolha certa? Gente, tira esse peso da culpa. Porque o animal, ele é tão bom. E às vezes até vontade de chorar, assim, quando eu me emociono de falar, assim, da bondade dos animais, porque eles são tão bons que eles aceitam qualquer condição em que eles são submetidos.